Olá, eu sou o Rodinil e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nessa aula, falaremos sobre cosmovisões e como diversos povos pelo mundo olhavam para o céu para guiar as suas vidas. Vamos lá? Este assunto é muito interessante porque há uma grande probabilidade da astronomia ser a ciência mais antiga de todas. Por quê? Quero fazer um experimento mental com você. Imagina que você nasceu numa ilha, só você, sozinho. Por algum motivo, você conseguiu sobreviver sozinho. E aí você começa a olhar para o céu. Com certeza você pensaria que você está aqui, em algum lugar que você não sabe o que é, e tem coisas luminosas em volta, ou seja, estrelas, o Sol, a Lua, talvez você visse planetas, o que é muito legal. Então, os povos antigos, desde sempre, olhavam para o céu. Existe uma área da ciência que não é tão conhecida assim pelo povo em geral, chamada de arqueoastronomia. E o que é esta ciência? Vamos ver? Olha só. A arqueoastronomia é um ramo da astronomia que estuda como as sociedades antigas utilizavam e interpretavam os fenômenos astronômicos. Você já viu esta figura, esta imagem? Stonehenge é um monumento astronômico que fica na Inglaterra, até hoje é muito visitado, e acredita-se que é um monumento astronômico que era utilizado pelos povos antigos para vasculhar o próprio céu. E aí você me fala, mas professor, por que algo tão grande? E realmente é grande. Essas pedras, esses monolíticos, que foram utilizados ali para a construção desse monumento, pesam até 50 toneladas e foram arrastados ou levados ou puxados, ainda não se sabe ao certo, de cerca de 200 quilômetros de distância simplesmente para montar essa estrutura. E por que tudo isso? Porque para os povos antigos de diversas partes do mundo, o céu era algo sagrado. Era uma época que astronomia e astrologia se confundiam. Não era algo assim tão separado como é hoje. Hoje em dia, a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra coisa. A ciência que nós estudamos, que tem a ver com física, é a astronomia. E aqui nessa aula eu vou falar vários termos que eu quero que vocês saibam. Eu vou falar a palavra solstício. Quando eu falar solstício, eu quero que você pense na etimologia da palavra. Solstício significa sol parado. Então é uma época do ano em que o sol fica mais tempo no céu. Não que ele esteja parado em si, mas ele fica mais tempo. Eu vou falar também a palavra equinócio. Equinócio, a etimologia, significa noite igual. Então, é um período do ano em que o dia e a noite possuem a mesma duração. Tá, professor, mas por que isso era importante para os povos antigos? Porque a partir desses monumentos, eles conseguiam, observando a partir de pontos específicos, verificar quando estava no solstício, quando estava no equinócio. E eles conseguiram perceber que quando isso acontecia, o equinócio de primavera, por exemplo, as coisas começavam a crescer, as plantas cresciam mais. E depois do equinócio de outono, por exemplo, as coisas paravam de crescer. Isso era muito importante para a agricultura. E a agricultura foi fundamental para a evolução do homem na Terra. E isso, gente, aconteceu pelo planeta inteiro. E é algo muito legal, porque mesmo sem uma comunicação direta entre estes povos, vários povos fizeram esse tipo de construção de uma maneira muito parecida. E a arqueoastronomia tende a querer estudar essas construções, esse modo de vida. Olha só que legal. Os maias também fizeram isso. A pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, é uma impressionante construção maia situada na cidade de Chichén Itzá, no México. E olha só essa pirâmide, ela é fenomenal, é uma construção fantástica, que também tinha muito a ver com a astronomia, com as estações do ano, com as colheitas. E Kukulcán era uma das divindades maias que era responsável por várias coisas, entre elas a própria agricultura. E aí eles fizeram uma construção tão legal que se você olhar com atenção para essa figura, se você buscar também na internet, pegar ela de vários ângulos, você vai ver que na escadaria, a ponta das escadas são feitas com a cabeça de uma serpente. Por quê? Porque essa serpente simbolizava a sua divindade. Então, quando chega numa certa época do ano específica, um equinócio, a iluminação que batia na quina de uma das pirâmides, desta pirâmide, fazia com que a sombra
ficasse representada pelo corpo da serpente, que era o momento em que a serpente desceria, e ali seria o momento de fartura, que as coisas cresceriam, ou seja, tem tudo a ver com a astronomia. E eles construíram isso analisando o movimento do Sol, verificando qual seria a posição ideal para que o efeito perfeito acontecesse. E o que importa aqui é que a astronomia, os céus, o estudo, a agricultura e a arquitetura estava diretamente relacionada. E tudo isso tinha a ver, sim, com as cosmovisões, como o ser humano se enxerga. E neste caso, eles se enxergavam como alguém que está ali na Terra, plantando, criando, e que o céu tem tudo a ver com a vida deles, o que é algo bem interessante. E acaba aqui? Não, senhores. Olha só. Os maias, eles tinham um calendário tão específico, mas tão preciso, que gerou até uma coisa entre nós que você vai lembrar. Talvez você não se lembre, mas eu acho que sim. Ano de 2012, saiu no cinema um filme chamado 2012, que era sobre o fim do mundo, que o mundo ia acabar e tal. Gerou até muita especulação, foi engraçado. E por que isso aconteceu? Por causa dos maias. Porque os maias, eles tinham nessa questão deles de astronomia, agricultura, tudo muito preciso, eles criaram um calendário que ele tinha várias formas, várias rodas que marcavam dias de várias formas. E este calendário, por exemplo, eu vou ler, está escrito assim: o calendário de roda maia é um sistema de calendário que combina o calendário Tzolk'in, de 260 dias, com o calendário Rabi, de 365 dias. Você não precisa saber isso especificamente, mas o que você tem que saber é que os vários dias possíveis do calendário maia, conforme você faz o cálculo dos anos, ele terminava no ano de 2012. Então, quando as pessoas viram isso, o que pensaram? Olha só, os maias, eles predisseram que tudo acabará em 2012, porque o calendário parou de contar. Mas isso não é verdade, é só uma questão numérica mesmo. Provavelmente, se os maias ainda estivessem vivos, eles simplesmente iam continuar contando, certo? Num novo círculo, num novo ciclo. Mas a ideia, no imaginário das pessoas, foi bem legal, mas, claro, né, não aconteceu nada, estamos aqui e não tinha nada a ver. Mas estão vendo como o céu é importante? Foi importante, ainda é, né? Para todas as culturas aí pela Terra e os egípcios também. Olha só, os antigos egípcios, eles construíram as pirâmides com uma precisão incrível. Eles alinharam as pirâmides com os pontos cardeais. E acredita-se que eles utilizaram estrelas para conseguir moldar aí a sua construção exatamente como ela deveria ser. E as pirâmides, elas foram construídas de tal maneira que elas estão alinhadas com algumas estrelas e com alguns pontos muito interessantes. Por quê? Na sua construção, houve-se um cuidado de alinhá-las com uma cidade específica, que é a cidade de Heliópolis, que eu vou falar já já. Mas mais importante que isso, para os egípcios, a divindade principal era Ra, que era quem? O Sol. Ou seja, só isso já mostra pra gente como eles alinhavam a astronomia com a sua vida. Então, o Egito inteiro, ele sempre lida muito com essas questões. Também relativo às cheias do Rio Nilo, que eles percebiam essas coisas sazonais de crescimento e morte. Então, todas as sociedades antigas utilizavam isso de uma maneira fantástica. E, conforme eu mencionei, se você for agora lá no Google Earth e pesquisar pirâmides de Gizé, você vai achar essas pirâmides e você consegue notar que elas estão alinhadas. E se você colocar para até o centro do Cairo, tem um local específico que é a antiga cidade de Heliópolis, que não está mais lá, porque ela foi destruída, só que Heliópolis é a cidade do Sol. Então as pirâmides elas foram construídas para estarem alinhadas com Heliópolis, o que é algo muito interessante e mostra também essa preocupação do divino com o terreno, que acontecia muito, muito no Egito. E os incas? Os incas também. E aqui eu quero puxar a sua atenção para uma coisa mais legal. Você notou que eu estou falando de Maia? Estou falando de Inca? Falei dos egípcios também, ou seja, eu fui para a África, voltei para a América. Normalmente, quando nós falamos de astronomia, nós ficamos muito na Europa, porque a nossa cultura vem de lá, principalmente devido à colonização e etc. Só que a astronomia ela aconteceu no mundo inteiro. E esses monumentos que são estudados pela arqueoastronomia existem no planeta inteiro. O que é muito legal a gente ver essa diversidade. Agora, os incas, eles também eram ótimos observadores do céu. E na cidade de Machu Picchu existia um templo chamado Templo do Sol, onde tinha umas janelas em que o sol entrava em determinada época do ano, que eles conseguiam verificar os solstícios. Ou seja, você notou que é sempre solstício, equinócio, porque com o decorrer do tempo o ser humano começou a perceber
que quando o Sol estava em tal posição, as plantas faziam tal coisa. Quando o Sol estava em outra posição, as plantas faziam outra coisa. E assim, entre crescimento, colheita, época de colher, época de plantar, eles conseguiram criar toda uma ciência aí que é utilizada até hoje e faz a gente entender que os seres humanos, eles, entre aspas, se desenvolvem de uma maneira relativamente parecida no sentido do estudo do céu, o que é bem interessante. Agora, nós não falamos dos povos orientais, o que é um problema. Porque se eu acabei de falar que esse desenvolvimento aconteceu na América, na África, no que hoje nós chamamos de Europa, em toda essa região, por que não na China? Por que não no Japão, nessa região mais oriental? Na realidade, isso aconteceu também. Só que nós não somos acostumados a trabalhar sobre isso. Porém, só aqui uma pequena pincelada, adivinha? O que os povos orientais observavam no céu? Exatamente o que você pensou. Solstícios, equinócios, ciclos lunares. Então, essa variação de padrão no céu sempre foi estudada por todos os povos para poder criar aí os seus calendários, a sua astronomia e sempre estava relacionado com a agricultura, o que é algo muito interessante. E claro, não tem como eu não falar dos europeus. E eu vou falar aqui também, agora, principalmente dos gregos, porque nessa questão de cosmovisão, de como nos vemos, é algo fantasticamente impressionante como o ser humano é. Porque o ser humano, ele tem uma mania de achar que o ser humano é o centro de tudo. Então, o modelo grego, que foi aceito durante muito tempo aí, por toda a Idade Média, foi o modelo geocêntrico, que coloca a Terra no centro do universo. Olha o nome, geocêntrico, a Terra no centro. E agora, existe um motivo religioso pelo qual, depois dos gregos, durante a Idade Média inteira, esse modelo foi aceito. Bom, vamos combinar que faz sentido, porque se a Idade Média era um momento assim mais religioso na história da humanidade, de novo, desta região que nós estamos falando, faz sentido você imaginar que a Terra está no centro. Por quê? Porque se o homem é a criação máxima de Deus, ele deveria estar numa posição privilegiada do universo, que é o centro do universo. Que naquela época nem tinha essa mínima ideia que o universo era tão grande quanto nós achamos que é hoje, certo? E eu disse achamos, porque nós não temos uma certeza absoluta do tamanho do universo. Tudo em astronomia ainda é questão de estudo, mas nós sabemos, temos certeza que é muito maior do que o sistema solar, mas muito maior mesmo. Mas a questão é que além dessa coisa religiosa, os gregos não pensavam assim, religiosamente neste sentido pelo menos, mas eles tinham uma questão um pouco mais prática. Olha só, lembra que eu falei que você nasceu na ilha lá? Legal, você está na sua ilha lá que você nasceu sozinho. E aí você vê o sol nascendo e se pondo. A lua, não tão rápido, mas ela vai se movendo no céu também. As estrelas também. Sejam sinceros. Parece, de verdade, que a gente está orbitando o sol? Isso não parece. Quando nós olhamos para o céu, o que parece? Parece que a gente está paradinho e está tudo à nossa volta. Então, dá para entender que naturalmente esse modelo foi proposto, um modelo de Terra no centro, porque faz mais sentido mesmo para a gente. E eu quero que você olhe ali em volta, quem é que está em volta? A Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, Sol, tudo isso era planeta. A palavra planeta significa errante, aquele que se move, quem se move em torno da Terra. Então todo mundo que se movia ali era planeta, inclusive o Sol. Embora hoje nós sabemos que o Sol não é um planeta, certo? Nós somos o planeta. Muito legal. E este modelo, ele foi colocado em xeque depois. Nicolau Copérnico, ele foi um cientista que conseguiu aí capturar os dados e publicar um livro dizendo que, opa, na verdade não é assim, é o Sol que está no centro do universo. Lembrando que nós hoje não achamos que o Sol está no centro do universo, mas para ele o universo era aquilo ali, né? Tudo que existia. Então o sistema solar, que era o universo, era o centro de tudo, as órbitas eram circulares. Essa ideia já tinha surgido antes na Grécia, por Aristarco de Samos, outro filósofo, mas não tinha vingado. Vingou mesmo com o Nicolau. Só que o Nicolau, ele tinha medo de publicar isso. Então ele deixou que o livro fosse publicado um pouquinho antes dele morrer, justamente porque ele sabia dos problemas que isso podia acontecer. Houve, inclusive, um monge que foi condenado a morrer na fogueira pela Santa Inquisição, na época da Idade Média, porque ele ousou dizer que
As estrelas que existiam, que a gente via por aí, na verdade eram sistemas solares com mundos orbitando em volta. E o curioso é que hoje em dia, na astronomia, nós sabemos que as estrelas são justamente isso. São sistemas solares com mundos em volta. A grande maioria tem planetas em volta. O que é algo assim fantástico, mas para a época não foi bem aceito. Dessa maneira, a maneira que nós enxergamos o mundo muda tudo. Muda a maneira que nós vemos o universo, a maneira que o universo vê a gente no sentido de sociedade e o que a gente pode ou não pode falar dependendo do momento e da época, o que é bem curioso de se pensar. Agora, Galileu Galilei foi algo fantástico também, é um cientista muito famoso, um dos mais famosos, considerado por muitos o pai da ciência experimental, que descobriu várias coisas. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? E ele acabou se tornando um adepto do heliocentrismo por causa das coisas que ele enxergou. O Galileu, ele, entre aspas, participou da invenção da luneta. Eu digo entre aspas porque disse muito por aí que ele não inventou, ele simplesmente aperfeiçoou, mas mesmo assim foi algo fantástico. E ele utilizou a luneta, primeiro para ganhar dinheiro, sim, ele vendeu a luneta para o governo e ganhou muito dinheiro com isso, mas como um cientista, ele usou a luneta para apontar para o céu e viu coisas aterradoras para a época. O que ele viu? Primeiro, ele viu que a Lua tinha buracos e crateras, o que para a época é algo que também não era muito bom, porque acreditava-se que aqui na Terra, onde nós estamos, tudo é imperfeito, mas o céu é perfeito. Então o céu não poderia ter essas imperfeições. E o Galileu viu que tinha. Ele viu também uma outra coisa. Tá vendo aquele desenho ali que parece uma página bem antiga? O Galileu fez vários desenhos. Ele viu fases de Vênus. E Vênus ter fases não fazia sentido, a menos que a Terra não fosse o centro do universo, que o centro do universo fosse o Sol. Lembrando de novo que o universo da época, tá? Que para eles era aquilo, o sistema solar e as coisas em volta. Só que ele viu mais coisas. Ele viu também pontinhos brilhando, girando ali em torno de Júpiter, que são as 4 luas. Hoje nós sabemos que tem mais luas, só que essas que são as principais, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, essas luas foram vistas e desenhadas pelo Galileu. Agora pensa comigo, se tudo gira em torno da Terra, por que tem coisinhas girando em torno de uma outra coisa? No caso, as luas em torno de Júpiter também não fazia sentido. Então, se tem coisas que podem girar em torno de outra coisa, talvez nem tudo precise girar em torno da Terra, certo? Imagina que o Galileu deve ter arrumado problemas com as autoridades religiosas da época, certo? Sim, ele conseguiu. E além disso, ele viu manchas solares. Quando ele conseguiu, através de um artifício bem inteligente, enxergar o Sol, ele viu umas manchas no Sol. E essas manchas solares também eram um problema. Olha só na figura. Eu tenho ali aquelas manchinhas ali, aquilo é real, isso existe de verdade. Então mostrava que o Sol também não era tão perfeito assim, ou seja, mais problemas. E eu quero que você enxergue isso, como é que essas descobertas acabaram modificando a maneira que todos nós, eu, vocês, todos nós, vemos o mundo, a nossa cosmovisão mudou completamente através dessas descobertas. Agora, quero saber se vocês estão acompanhando, vou deixar um exercício para vocês aqui. Respondam e vamos ver, hein? Agora, lembra que eu falei para vocês que Galileu ia ter problemas por causa das suas declarações? E ele realmente teve. Galileu ele foi chamado para depor contra as suas afirmações e ele foi, no final de todo o processo, condenado a desmentir tudo que ele disse sobre a ciência. E ele teve que fazer isso mesmo, senão ele morreria. E, nossa, isso foi retratado muito aí na época. Inclusive tem aqui uma pintura bem legal, que é do Cristiano Banti, que é justamente o julgamento do Galileu. E diz a lenda, agora aqui, ó, é entre nós, que o Galileu, quando terminou o julgamento, falou, tá bom, eu desminto, não é verdade o que eu disse, tal, é tudo uma coisa literária. Ele falou algo mais ou menos assim. Ele teria resmungado algo do tipo, e por si move. E aí falaram pra ele, oi? Ele, não, nada. Tipo assim, né?
E o que significa e por si move? É algo em latim para, no entanto, se move. Quem se move? A Terra. Porque basicamente ele estava ali provando que a Terra se movia sim, que o modelo geocêntrico da Terra paradinha e estacionária ali não era verdade. Só que isso não agradava às autoridades da época. Demorou muito tempo para a igreja reconhecer que, na verdade, eles estavam errados. Então, pessoal, é isso. Às vezes, a ciência ela vai contra a cosmovisão de todo mundo e os cientistas têm que lutar contra isso. Isso realmente acontece. Chegamos ao final de mais uma aula, eu vou deixar alguns links bem legais para você no Saiba Mais. Estude, não deixe de verificar, porque vale muito a pena. E agora, tem uma coisinha para vocês pensarem também. Vamos lá? Olha só. Você provavelmente sabe que a astronomia e a astrologia são áreas de estudo completamente diferentes. Porém, em algum momento, tais ciências eram uma coisa só. Você consegue imaginar por que houve tal cisão? Reflita sobre isso. É isso, pessoal. Bons estudos. Até a próxima e tchau!